Olá, amigos e irmãos, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa. Atualmente, eu estou dirigindo a congregação Evangélica Assembleia de Deus na localidade de Alto Moledo, né? A localidade de Alto Moledo está ligada ao distrito de Itaoca Pedra, né? Também pertencente ao município de Cachoeiro de Itapemirim, tá bom? O ministério para o qual eu sirvo é o Ministério IEAD, tá? O pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Minha missão é contribuir e ajudar esta igreja, né, a ganhar almas, recuperar os feridos, aos afastados, os desviados, os doentes, os que sofrem de alguma coisa. A minha missão nesse ministério é ajudar de alguma forma, não só em palavras, mas em ações também, para que esta pessoa compreenda a real essência do reino de Deus. E a real essência do reino de Deus é a nossa ocupação com as vidas. Cumprindo o ide de Jesus, quando ele estava aqui ainda, ele comissionou aqueles discípulos lá atrás a ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou para orar pelos enfermos, para expulsar os espíritos maus dos oprimidos, né? E amar um ao outro, perdoando as ofensas um do outro. Nós temos que tomar muito cuidado em não sermos agentes de Satanás no meio do povo de Deus. E é o que eu não quero ser. Então eu quero cumprir o que Jesus mandou fazer. Tá? Não é difícil, não é pesado, não é ruim. Tá? Pode ter o que às vezes cansa o combate, né? Cansa o combate, coisas que não deveriam acontecer, de outros que não têm a visão de Deus e tentam embaçar o teu caminho. Aí você não consegue, tá? A palavra de hoje está sobre a firmeza e fidelidade no serviço de Deus. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. Paulo estava preso e tem ciência do que o pastor Timóteo estava passando. E ele envia 2 cartas. E hoje eu estou lendo a segunda carta. Paulo, ele começa assim, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, e o versículo 1 ao versículo 4, né? Eu vou ler até o versículo 5 para ficar bem para que possa abrir aí o entendimento. Depois você pode ler o texto todo, tá bem? Tem aqui a seção do trabalhador aprovada a partir do versículo 14. Diz assim, Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz: Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É impossível o obreiro, o ministro, andar sem a graça de Cristo Jesus. Não há. É impossível. Tá? Porque pela graça somos salvos. Paulo, ele logo vincula o pastor Timóteo, que foi seu filho na fé, a fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Jamais deixar de combater sem a essência de Cristo Jesus. Olha que bonito. Ou seja, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quero mandar aqui um alô para minha mãe, Maria Rita Rosa, tá? Eu a amo muito, tá bom? Minha mãe, Maria Rita Rosa, a todos os meus irmãos, né? A Amélia Teixeira, o Luciano Rosa, Rosângela Pereira, né? O Reginaldo, o Ronaldo, né? O Edivaldo, a Elisângela, né? O Luciano, meu irmão, acho que eu já falei também. A todos os meus irmãos, um grande abraço, que são a minha família. A família que Deus colocou na minha vida, os presentes, as pérolas que Deus me deu, né, no meu casamento, foi a minha esposa, Rosilene Vieira de Souza Rosa, a qual mando aqui um beijo abençoado. Ela tem sido uma guerreira ao meu lado, me ajuda muito, tá?
tem sido uma guerreira, estamos há mais de 30 anos casados, tá? Aos meus filhos, o pastor Rafael de Souza Rosa, que está na Angola, né? Também a sua família, a sua esposa, né? E os nossos um casalzinho de neto. Deus abençoe vocês. Também a minha filha Kemily, tá? Eu mando um grande abraço para minha filha Kemily. Também o seu esposo Bruno e para o Rian, tá bom? Deus abençoe vocês. Também a minha filha Caçulinha, né? A Késia de Souza Rosa, a qual nós amamos muito também, né? Vamos dar um abraço para ela. Para o seu esposo, o Tércio Costa Longa. Enfim, eu quero mandar um abraço aqui também para o meu pastor. Não sei se eu mandei um abraço para o meu pastor Haroldo Pascoal, para a sua esposa Irmã Delba, para todo o Ministério EAD, todos os pastores e ministros, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares de trabalho, as irmãs do círculo de oração, a juventude. Eu gosto de vocês, tá? Eu gosto dessa juventude do Ministério de Itaoca. Aonde eu chego, me tratam bem, me recebem bem, e eu fico muito feliz quando eu chego perto de vocês. Eu me renovo as minhas forças quando eu chego perto dessa juventude bonita e abençoada de Itaoca. Todos os conjuntos, o departamento de casais, infantil. Eu gosto de ver as coisas, né, quando elas evoluem, quando as pessoas caem para cima, estão lutando. A todos os guerreiros e batalhadores desse ministério, meu abraço, tá? No nome de Jesus. Estava lendo aqui que Paulo, ele adverte, né? Advertir né? Ou exortar. Exortar não é corrigir, exortar é induzir você a andar. Vamos para frente, vamos que vamos, né? Então Paulo, ele pede a Timóteo, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Porque sem a graça não dá. Ele diz, vem comigo. E o que de mim, entre muitas outras testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar ao outro. Essa parte do ensino aqui, ela é muito mais. Ela precisa ser levada muito a sério. O ensino bíblico não é o que nós pensamos. Não, o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, você pode pesquisar aí que você vai achar, que as profecias bíblicas não é de particular interpretação. Por isso que você vê pessoas indo para todo lado. Ah, lê o texto, é para lá. Está com a bússola desregulada. Lê o texto, ah não, nós temos que ir para lá. Outro lê o texto, não é para lá não, vamos para cá. Outro lê o texto, está todo mundo numa encruzilhada. E Jesus disse no capítulo 14 de João, e eu vou ler para você aqui, depois eu volto nesse texto aqui, do Evangelho de João, ele disse, ó, vou mostrar para você, capítulo 14, tá? Eu acho que é a partir do versículo, deixa eu ver se é esse versículo aqui, versículo 14, a partir do versículo... Deixa eu ver. É aqui na frente, ó. Ele disse assim, Jesus disse no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque ele era o Consolador no momento, para que fique convosco para sempre. O verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, preste atenção. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Ou seja, Jesus diz que esse Espírito, ele mostraria tudo quanto eles deveriam falar. Ou seja, o Espírito Santo, ele orientaria. Aí você fala sobre o aspecto da essência de Cristo na vida da pessoa. Por isso que Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, ele começa
falando, meu filho, versículo 1 do capítulo 2, fortifica-te na graça que há em Cristo. O Espírito Santo, né, a graça de Cristo, ela veio, mesmo nós sendo devedores, anulou o nosso pecado, apagou as nossas transgressões e disse, recomece uma nova vida daqui para frente. Sendo nós abraçados pela graça de Cristo, nós temos que trabalhar nesse aspecto. O mesmo perdão que eu recebi de Cristo, eu preciso dar ao próximo. Jesus falou que não pode jorrar duas fontes do mesmo lugar. Se eu prego sobre o perdão, eu preciso primeiro perdoar. Porque seria tamanha hipocrisia da minha parte. Alguns procuram tanto em se expor na fala, ter uma boa projeção, mas se esquece que temos que trabalhar o nosso interior. Porque é no nosso interior que o Espírito Santo vai falar. Olha, melhora um pouco mais aqui. Quando nós ouvimos a voz de Deus falar conosco e damos atenção a ela, nós alcançamos a graça. E através dessa graça, nós se compadecemos do próximo. Através dessa graça, nós perdoamos o próximo. Através dessa graça, nós compreendemos quando esse próximo não está bem e ele precisa de um tempo para melhorar. A receita Jesus deixou. Ele não nos deu a autoridade para sermos juiz e decidir bater o martelo sobre alguém. Você já entendeu o que é a essência de ser um pastor? O pastor, ele é criticado porque ele fala, ele é criticado porque ele espera, e ele às vezes é criticado porque talvez ele tenha que suspender de comunhão alguém que não está bem. Mas ele não pode trabalhar pensando no que as pessoas vão dizer nele ou dele. Ele precisa cumprir o que Paulo está falando, o que Jesus falou. Né? A graça de Cristo precisa estar dentro do meu coração, trabalhando, para que eu possa conseguir trabalhar os outros corações. Se eu sou o mensageiro de Cristo, primeiro eu tenho que praticar a graça. Eu tenho que deixar que ela tome conta do meu ser. O que Paulo falou? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quis dizer com isso? Que Cristo tinha domínio total sobre a sua vida. Eu te pergunto, Jesus tem domínio total sobre a tua vida? Sobre os seus olhos? Sobre os seus ouvidos? Sobre a sua boca? Sobre a sua mente? Sobre o que você fala? Por isso que nós precisamos nos encher do Espírito. Dons espirituais, eu sou a favor. Eu sou. O Pai Eterno me deu a graça de ser usado em alguns desses dons. Mas quando somos usados pelos dons espirituais, nós temos ali o efeito da manifestação espiritual. Que Deus pode se manifestar a quem Ele quer. Está na Bíblia. Mas andar em espírito é outra coisa. Andar em espírito é andar debaixo do jugo daquele que nos chamou. E não é uma tarefa fácil. Porque muitos não conseguem andar sobre o aspecto espiritual de Deus. Eu estou falando de ter companhia, de ser dirigido, de deixar o Espírito Santo falar. Ó, o versículo 3 diz, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, Timóteo estava sofrendo algumas perseguições. Timóteo tinha outros ensinadores lá naquele tempo de Timóteo, combatendo o pastor Timóteo. Paulo agora manda uma carta para encorajar esse pastor, o pastor Timóteo, para ficar firme. Olha o que ele diz. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida.
a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você tem que agradar unicamente a Deus. E ao agradar a Deus, você pode desagradar alguém. Jesus, ele não desagradou pessoas? O que fizeram com ele? Qual foi o prêmio que deram para Jesus aqui embaixo? Não foi a cruz? Aí você não quer sofrer? Quem aceita a missão de Jesus está também aceitando a condição de, em algum momento, no seu combate espiritual, sofrer. Não há combate sem sofrimento. E no combate espiritual que nós temos pelas almas, né, eu não vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito grande, nós vamos conversar depois num outro vídeo. No combate espiritual que nós temos pelas almas, é muito difícil nós não sairmos arranhados depois de uma batalha com o próprio diabo. A gente vai, em nome de Jesus, vencemos. Mas a gente sai com sequelas. Mas Paulo falou. Jesus também falou. No capítulo 15 de João, Jesus falou: para que vocês deem muito fruto, e assim todos saberão que vocês são meu discípulo. Capítulo 15 do Evangelho de João tem esse trecho da palavra de Deus. Que eles deveriam ter o Espírito de Deus, Jesus falou, e que eles deveriam produzir muito fruto. O Espírito Santo não é para nós ficarmos, né, batendo no peito. Eu tenho o Espírito Santo, não. Eu tenho um dom tal, da visão, da revelação, eu tenho esse dom. Não, o Espírito não é para isso. O Espírito Santo não gosta disso. O Espírito Santo é para nos ajudar no nosso combate. É nos ajudar na carreira do combate. E Jesus vai estar com a gente. Né? Agora, ele falou assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita não é coroado se não militar legitimamente. Então será em vão o nosso combate se nós não prestarmos atenção nas palavras de Jesus, nos evangelhos, nas palavras dos apóstolos, como Paulo e outros irmãos. Nós precisamos olhar para a alma e mover de compaixão como Cristo moveu. Como é que eu posso ser indiferente? Eu quero ser melhor do que o mestre. Não, aquela ali não vou falar não. Aí eu deixo morrer. Você acha que lá naquele grande dia, o que vai ser cobrado da gente? A nossa negligência intelectual com as pessoas. Hoje é uma discussão tremenda aí. Um puxa para lá, outro puxa para cá e a alma está morrendo. Hoje está lotado de intelectuais para todo lado. Estão tão desabastecidos que precisam buscar fontes para poder alcançar a interpretação para não ir a lugar nenhum. Porque pelo que estão aprendendo, não vamos para o céu. Pelo que muitos estão aprendendo hoje em dia, e esse combate tinha lá no tempo de Timóteo, pelo que muitos estão aprendendo, tá? Nós não vamos para lugar nenhum. Imagina bem, as pessoas debatem, discutem, a alma está morrendo. Nas drogas, nos vícios, nos assassinatos, na violência urbana. Os pecados aumentam, as traições, os adultérios, as infidelidades conjugal, os conflitos de personalidade, conflitos existenciais. Por que está acontecendo isso? Porque não estamos militando legitimamente. Não vou dizer que colocar todo mundo no mesmo balaio. Há entre nós aquele grupo que não está militando legitimamente. Enquanto eles se degradiam na vaidade dos entendimentos que eles têm, as almas morrem. Não há um amor acentuado pelas almas. Há um ego intelectual onde debate-se para chegar a lugar nenhum. Paulo advertiu a Timóteo: não se envolva em questões loucas que não produzem nada, são fábulas. Está tanto na carta a Timóteo
quanto na carta a Tito. Pode digitar no Google aí que você vai achar. Questões loucas, só digitar questões loucas. Paulo falou, não se envolva em questões loucas, não produzem nada, são fábulas. Você já percebeu que quando, em muitos discursos que você assiste, propriamente dito nas redes sociais, sobre aqueles que se dizem ensinadores, como que eles tentam enganar a mente humana? O doente continua doente, o enfermo continua enfermo, o aleijado continua aleijado, a traição aumenta, a infidelidade conjugal aumenta, as mortes aumentam, a violência aumenta, a corrupção aumenta. E a igreja, no seu aspecto, está perdendo a sua identidade. Aqueles que ainda resistem manter a identidade de Deus, a identidade espiritual para a qual foi chamado, esses também estão sendo combatidos. Eu sempre falei nas palavras que falei lá atrás, quem vai arrastar o problema para a igreja são os crentes. Não pelo fato de pregar a verdade. Jesus falou que nós seríamos odiados. Nós temos um cenário aberto para pregar um evangelho puro, e quantos estão tentando pregar um evangelho de negociata, pregar um evangelho de facilidade. A Bíblia diz que as coisas que aconteceram no passado são sombra das coisas do futuro, não são? Se você ler direitinho a história da caminhada de Israel no deserto até Canaã, você vai observar que se encaixa direitinho na caminhada da igreja. Alguns disseram para Moisés, Moisés, você está vendo aí, eu gosto dessa visão aqui, ó. Eu gosto dessa visão aqui, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Botei aqui um pano para fazer uma sombra para mim não poder pegar o sol, olha lá. Eu gosto de acordar e olhar para aquela visão lá. Ali embaixo tem uma campina, tem uma baixada ali. Agora, os israelitas, eles olharam as campinas, algumas fontes de água e falaram, Moisés, não precisa ir para a terra prometida não. Vamos ficar por aqui mesmo. E ficaram, e foram muitos deles mortos pelos filisteus. Muitos judeus, muitos filhos de Israel, os hebreus, que saíram do Egito, da escravidão de 438 anos, morreram no deserto. Quando você chega na carta aos hebreus, está lá escrito, vossos pais me tentaram no deserto, seus corpos ficaram lá. Então o que falta hoje é certos ensinadores serem responsáveis e parar de arrumar jeitinho. Para ir para o céu não tem jeitinho. Ou obedece ou não. Aí vão uns, arrumam um arranjozinho para colocar na palavra. Isso não é só do lado daquele que aumenta. Ou daquele que tira. Alguns até aumentam. Os que aumentam vão ter seu preço também. Vão ter seu salário. Os que tiram vão ter o seu salário. Mas os que aumentam também. Tem gente criando doutrina que não existe. E outros descaracterizando a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus. Todos esses vão tratar com o Pai. Ah, Moisés, nós vamos ficar por aqui. Os filisteus vieram, ó. Outros inimigos vieram, ó. Ficar ali sem a guarnição. Não tem aqueles que querem abandonar o corpo espiritual da igreja? Ah, não, eu vou seguir sozinho. Eu vou ser um desigrejado. Aí Satanás vem. Consome a casa dele, consome a família dele, destrói tudo e ele ainda acha que está bom. Essa é a visão. Mas se nós combatermos o bom combate, eu tenho certeza que Deus nos honrará naquele grande dia. É apenas uma palavra para reflexão, para que nós possamos pensar um pouco. A minha contribuição aqui é para que você entenda o que Deus realmente quer fazer na tua vida. Cuidado com aqueles que são inchados e acham que tem a visão de Deus e não tem nada. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê a graça a todos, no nome de Jesus.